Quem terá a gentileza do seu voto no dia 6 de outubro? Tem eleições municipais, momento máximo, a consagração da democracia. De repente você não está no seu domicílio eleitoral? Justifique-se a ausência junto ao TRE. Como você pode fazer isso? Douglas Magalhães conta tudo para nós. Eu acho um momento importantíssimo, né, Douglas? Essa consagração da democracia que acontece no dia 6 de outubro. E se não estiver no seu domicílio eleitoral, como é que a gente faz exatamente, hein, Douglas? Pois é, a gente vai explicar essa dúvida, afinal nós estamos aqui ao lado da chefe de cartório da 2ª Zona Eleitoral, a senhora Luciana Tavares. Eu não vou poder votar no dia da eleição. O que é que eu vou fazer? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, isso é importante a gente esclarecer que o voto no Brasil ele é obrigatório. Acima de 18 anos e até 70 anos. A partir de 70 ele volta a ser facultativo. Entre 16 e 18 a partir de 70. Então, para aquelas pessoas que o voto ele está... As pessoas que estão inseridas nessa categoria de voto obrigatório, caso eu não esteja no meu município, eu preciso justificar. Então, para justificar, a eleitora, ele pode procurar qualquer sessão eleitoral. Então, todas as sessões eleitorais em todos os municípios do Brasil, elas estão adaptadas, elas são acessíveis a recebimento de justificativa. Mesmo que você esteja em outro estado, pode procurar uma zona eleitoral, lá você justifica o voto. Sim, ele deve procurar, não o cartório eleitoral, ele deve procurar a sessão eleitoral. Então, qualquer local de votação em que o eleitor esteja, em qualquer município, ele pode apresentar essa justificativa. Mas, se o eleitor tiver afinidade com tecnologia, então a gente tem uma ferramenta hoje muito mais rápida, muito mais prática, que é o e-título. Então, a gente tem, na última semana, mais de 400 mil downloads já de e-título aqui no estado. Pelo e-título, o título digital, ele está disponível para qualquer celular, então qualquer plataforma de celular ele está disponível, então é só o eleitor, no dia, ele faz a justificativa. Além do e-título, ele pode fazer por meio do site, então existe um sistema que se chama Sistema Justifica, então no site ele também pode fazer. Então a gente vê que tem 3 possibilidades do eleitor, naquele dia que não pode, por algum motivo, às vezes não é porque ele está viajando, ele está com algum problema, que ele não conseguiu ir, ele precisa justificar. Pois é, muitas pessoas, cadê o título de papel? Eu tenho que votar, estou sem o título. É simples assim, baixa no celular. Sim, baixa no celular. Agora, é claro que nem todo mundo tem esse acesso, né? Às vezes não tem tanto o contato, às vezes é um pouco mais complicado. Esse eleitor pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral. Lembrando que justificativa se faz quando o eleitor está fora do município. Então, isso quer dizer que, por exemplo, se eu sou uma eleitora lá do Bugio, e eu estou na Atalaia, eu não posso justificar na Atalaia porque não deu tempo de eu ir para o Bugio. Então, justificativa, ela só é válida se eu estiver fora do meu município. Fora do domicílio eleitoral. Exatamente. Posso justificar em Socorro, então? Sim, ou então atravesso a ponte e vou para Barra dos Coqueiros. Sim, aí é válido, porque eu estou fora do meu município. Então, dentro do meu município, essa justificativa ela pode ser até aceita, mas depois ela vai ser rejeitada quando houver o processamento. Mas acontece que esse eleitor viajou e esqueceu de votar e justificar. O que vai acontecer lá adiante? Bom, esse eleitor, nesse caso, que ele esqueceu de cumprir essa obrigação, ele vai ficar com um registro automático no sistema, né, no seu cadastro, e aí ele precisa depois fazer a quitação da multa. Então, para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma eleição. Então, ele precisa justificar tanto no primeiro quanto no segundo turno, se houver, né, se for o caso. Então, ele vai ficar com esse registro de multa, que depois ele vai ter que fazer o pagamento. Olha, Sérgio, amigo telespectador, como você pode perceber que está todo mundo trabalhando desde cedinho, e não é só atendimento ao público, não, tem treinamento também. Qual a etapa de treinamento agora que vocês estão fazendo? Nós estamos finalizando essa etapa de treinamento, agora sim, com turmas de pessoas que
não puderam vir, ou então por conta das substituições. Agora a gente hoje pela manhã, por exemplo, já teremos reunião com os juízes, com Polícia Federal, enfim, a gente já está agora encaminhando para a reta final. Vai ter uma urna reserva de lona, aquela urna antiga, vai ter treinamento para ela? Assim, boa pergunta que você me fez. A urna de lona, ela existe? Sim, ela existe ainda. A urna de lona, ela existe uma previsão legal para fazer uma audiência pública. No caso da segunda zona, essa audiência, inclusive, vai ser amanhã. A urna de lona são urnas, aquelas de antigamente mesmo, que a gente prepara e deixa no cartório lacrada, porque caso não haja, caso as contingências na urna elas não sejam satisfatórias, a votação ela passa a ser manual. Isso não acontece há muitos anos, né? Porque hoje a gente já tem o know-how de fazer as contingências e a urna também ela já tem uma certa estabilidade que ela não permite mais que a gente transforme essa votação eletrônica para uma votação manual. Mas isso existe, pode acontecer, espero que não aconteça. A senhora falou em audiência pública, será onde? Audiência pública, cada zona tem uma audiência pública em datas específicas, cada qual tem a sua data. A da segunda zona eleitoral vai acontecer amanhã, aqui na sede do cartório eleitoral, às 14 horas. Muito obrigado, senhora Luciana. Obrigada também, estou à disposição. Voltamos ao estúdio com você, Sérgio. Claro, agradecendo a Luciana pela atenção, sempre prestigiosa. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Douglas Magalhães. Mas também tem uma curiosidade aqui, né? Na verdade, eu acho que você sabe disso, se você deixar de votar, você recebe uma multa terrível, terrível. Mas que multa é essa, Serginho? R$ 3,51 se você não votar. Então, eu acho bom você também justificar, resolver logo essa parada, tem as obrigatoriedades. E, sinceramente, falando seriamente, eu sou completamente contra negócio de voto obrigatório. Ah, mas nós precisamos aprimorar nossa democracia, o povo precisa aprender a votar, quanto mais vota, aprende. Eu acho que a gente já avançou nesse sentido. Se você tem um candidato, uma candidata a prefeito, beleza, vai lá e vota. Vereador tem? Não, não tem. Então não vota. Acho que a gente poderia avançar nesse sentido. E só mais uma coisa, também com relação a partidos políticos. Acho que os interessados todos que quisessem ser candidatos não precisariam ter um partido. Porque, via de regra, partido político aqui no Brasil é brincadeira de mau gosto, para não falar coisa muito pior.